Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Olha, vídeo extremamente importante, mudança radical no planejamento do Flamengo nesse início de temporada. Em uma reunião entre BAP, Felipe Luiz, José Boto, o Flamengo, a diretoria do Flamengo, bateu o martelo e definiu o planejamento para o jogo contra o Vasco da Gama nessa quarta-feira. E por falar em Vasco, eles também têm um desfalque importante, hein? Tem jogador aí, principal jogador atualmente da equipe vascaína, não vai jogar. E a gente vai trazer essas informações. Tem também o goleiro Andréu. Ele está regularizado no bid da CBF, mas não pode entrar em campo nessa quarta-feira. Por que será? Foi erro do Flamengo? O que aconteceu? Muita gente me questionando isso. A gente vai trazer todas as informações no vídeo de agora. E olha, um vídeo que promete. Pega seu copinho d'água aí, toma sua aguinha e vai ouvindo e também assistindo Vene Casagrande passando todas as informações. Por falar em água, tomar água, eu tenho utilizado muito essa garrafa aqui, ó. Olha como ela é linda, cara. Que garrafa linda, tá vendo? Olha os detalhes aqui, olha isso, coisa maravilhosa. E realmente mantém a água super gelada e é lá da Gold Case. Você já conhece a Gold Case, um site que tem produto licenciado de vários clubes e não só do Flamengo. Se você quiser presentear alguém aí que torce para algum time rival, tem também no site da Gold Case e vocês podem adquirir esses produtos aqui, além de outros. Tem mochila, tem muita coisa. A galera voltando das aulas aí pode comprar mochila com rodinha, enfim, bolsa térmica. Eu uso muito também a bolsa térmica da Gold Case e vocês podem adquirir com desconto. Vocês estão vendo aí, ó, cupom GOLVENE, esse QR Code também na telinha de vocês, dá desconto, tá? Em compras acima de R$100 e em compras acima de R$200, pagamento facilitado em 3 vezes sem juros. Vocês não vão perder essa oportunidade maravilhosa, né? Então aproveite aí, o site está aí no link da descrição e também no comentário fixado. Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre o Vasco da Gama, rival do Flamengo, e tem desfalque importante. A gente trouxe ao vivo lá no SBT hoje, no programa do SBT, o treino do Vasco tinha acabado de ser finalizado, recebi a informação, ó, Ryan não vai para o jogo, quem treinou no lugar dele foi o GB, e o Ryan não está indo para o jogo contra o Flamengo, porque ele está sendo negociado para uma equipe inglesa. Detalhes finais aí sendo resolvidos, uma venda de 35 milhões de euros. Se o Ryan fosse do Flamengo, até mesmo do Palmeiras, essa venda aí não seria menos de 50 milhões de euros. É porque hoje o Vasco não tem poder de barganha. É um clube que o mundo sabe que precisa de dinheiro, não pode chegar à mesa, sentar à mesa e fazer muitas exigências. Então o Ryan sendo vendido aí por 35 milhões de euros e o Vasco não vai ficar com 100% do valor, não. O Vasco, por contrato, tem direito a 60%, 30% empresários, 10% do próprio jogador. Enfim, então a gente vai trazendo todas essas informações, mas fica aí a informação sobre o rival. E o Andréu, hein, galera? O Andréu, ele foi regularizado no bid da CBF, mas não pode entrar em campo nessa quarta-feira contra o Vasco da Gama. Vocês sabem por quê? Porque hoje é feriado no Rio de Janeiro, feriado municipal, enfim, dia do padroeiro da cidade, e o regulamento do Campeonato Carioca diz que o jogador ele tem que ser regularizado um dia antes do jogo, só que um dia útil antes do jogo. Então, como hoje é feriado no Rio de Janeiro e ontem foi o último dia útil e a documentação não chegou a tempo, o Flamengo não conseguiu regularizá-lo a tempo no Campeonato Carioca para ele conseguir ser relacionado para o jogo contra o Vasco da Gama nessa quarta-feira. Mas fica à disposição para o jogo de domingo contra o Fluminense. Ele é um jogador que está apto a entrar em campo, estava no meio de uma temporada, então não teria nenhum problema para disputar o jogo, porém o Flamengo, por regra, pelo regulamento, não pode relacionar esse jogador. Mas o Flamengo vai relacionar jogadores do elenco profissional. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Mudança radical no planejamento do Flamengo. A gente trouxe... vamos lá, eu vou trazer todos os detalhes desse dia movimentado lá no Ninho do Urubu. Vocês vão se recordar que o treino estava marcado para 4 horas da tarde, beleza? O treino foi atrasado para 4h30 da tarde, por quê? Porque teve uma reunião entre BAP, José Boto e Felipe Luiz, e essa reunião acabou se estendendo. Nessa reunião, a pauta principal foi o que fazer contra o Vasco da Gama.
Diante do início ruim da garotada do Sub-20 no Campeonato Carioca, o Flamengo está ameaçado de ir para um quadrangular e, com isso, acabar sendo obrigado a ter mais jogos, a ter mais 2 jogos, né, do que seria se tivesse classificado normalmente no calendário do futebol brasileiro, que já é um calendário horrível para o Flamengo. Então, diante desse risco, a cúpula do Flamengo, BAP, Felipe Luiz, José Bolt, se reuniram para bater o martelo dessa situação. E o que fazer? Manter o Sub-20, manter o planejamento, Bruno Pivetti no comando? Chama só alguns jogadores? O que fazer? E depois de muito tempo de reunião, a reunião começou por volta de 2 horas da tarde e se estendeu por mais de 2 horas em uma sala lá no Ninho do Urubu, veio a informação. E eu publiquei nas minhas redes sociais antes mesmo do clube emitir qualquer comunicado. Publiquei rapidamente: martelo batido no Flamengo, equipe principal volta contra o Vasco e Felipe Luiz está no comando técnico. Ou seja, Felipe Luiz vai comandar o Flamengo contra o Vasco da Gama e o elenco principal vai voltar contra o Vasco, algo que não estava previsto no planejamento do Flamengo. E o que aconteceu? Isso acabou sendo uma decisão institucional. Por quê? Porque foi uma ordem do BAP. Diante do cenário encontrado, e, gente, assim, o Flamengo ele não está mudando o planejamento por ser um clássico, por ser o Vasco da Gama. O Flamengo está mudando o planejamento pelo início ruim da garotada do Sub-20. Mas, repito, não é por conta desse início ruim no Campeonato Carioca que a garotada não presta e que Bruno Pivetti não presta. Vene, você concorda com isso? Não vou mudar a minha opinião, eu não concordo. Ainda mais com a mudança radical no planejamento, eu não concordo. Porém, eu consigo enxergar um ponto positivo nessa história toda. E qual é o ponto positivo que eu consigo enxergar? Foi uma decisão institucional. Porque em outros tempos a gente iria observar o comando técnico, ou seja, o treinador, ou até mesmo o diretor de futebol, decidindo essa situação, quando eu não acho justo. Essa definição tem que ser do presidente, da instituição. Por isso tem que ser uma decisão institucional e acabou sendo. Então, embora eu não concorde, mas eu tenho que elogiar a postura profissional da diretoria do Flamengo. Porque não foi uma decisão, como a gente gosta de dizer aqui, à la Bangu, assim, pronto, vamos decidir assim. Não, foi tudo planejado, tudo pensado, tudo colocado na ponta do lápis em uma reunião de mais de 2 horas e depois eles bateram o martelo. Dito isso, galera, ainda tem a chance de grande parte dos jogadores que estarão à disposição contra o Vasco da Gama, grande parte ser esse time Sub-20, porque tem vários jogadores do elenco profissional que ainda não estão aptos a disputar uma partida depois de se apresentarem das férias. E tá tudo bem, eles são seres humanos, eles estavam numas férias essas merecidas, independentemente do sucesso na temporada passada ou não. Todo profissional tem direito a férias. Então, galera, decisão tomada, mudança radical no planejamento. Dei a minha opinião, não concordo, porém consigo enxergar um ponto positivo nessa situação, por ter sido uma decisão institucional, ou seja, mostrando profissionalismo. Vai dar certo ou errado? A gente não sabe. Depende da bola. Se a bola entrar, amigo, decisão correta. Se a bola não entrar, tá vendo, nós avisamos. Eu vou manter minha postura, independentemente do que aconteça nessa quarta-feira no Maracanã contra o Vasco da Gama. Derrota ou vitória. Não serei engenheiro de obra pronta, seria uma covardia da minha parte. Vou manter a minha concepção, a minha opinião. Eu acho que não vale colocar em risco o planejamento da temporada por conta do Campeonato Carioca. Mas ninguém imaginava que o Sub-20 fosse jogar tão mal, fosse ter um desempenho tão ruim, tão abaixo. Realmente, eu não imaginava. Mas, mesmo assim, não acho que tem que mudar o planejamento, porque, para mim, o Campeonato Carioca se tornou, para o Flamengo, um torneio de pré-temporada. Vene, mas e se o Flamengo fosse rebaixado? O que, assim, para ser rebaixado? Tem que fazer um esforço absurdo. Ano que vem, joga com o Sub-20 de novo. É assim que tem que ser, gente. O futebol brasileiro está obrigando o Flamengo a tratar o estadual dessa forma. E não é só o Flamengo não, tá? O Botafogo também está jogando com a garotada, porque o Botafogo está tendo um desempenho melhor, porque senão estava todo mundo também debatendo essa situação. O próprio Fluminense, garotada ao extremo. Tem um ou outro ali, enfim. Mas é isso. Dei a informação, dei minha opinião, e agora eu quero saber de vocês. O
que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo acertou em mudar radicalmente o planejamento ou não? Errou? Quero a opinião. Vamos lá, podem comentar à vontade. Tamo junto e fui!